Se existe uma palavra que traz em si uma síntese sobre a vida e obra de Trigueirinho, poderíamos dizer que é esta: humildade. A humildade como dom, como exercício de vida, como ciência espiritual. Uma humildade consciente, vivida com a simplicidade de quem sabe que pode adquirir uma infinidade de conhecimentos, de méritos, de reconhecimentos e prestígios. Mas que sem um coração humilde não se chega à meta principal, não se cruza as portas das realidades sublimes entre as dimensões. Trigueirinho viveu neste mundo, mas sua meta nunca esteve aqui. Tudo que construiu e ofertou como serviço tinha um único propósito, o de elevar a consciência humana e ensinar as almas a despertarem seu verdadeiro potencial. E ele pensava em todas elas. Quando seu olhar passava por alguém, nunca foi para observar o que era superficial. Ele sempre encontrou ali um potencial, um ser em evolução, uma consciência com infinitas possibilidades de transcender a condição humana e ofertar para a criação a renovação da vida através de um maior grau evolutivo. Seus olhos estavam além e foi com esse olhar que ele trilhou seu caminho. Consciente de que cada ação abria uma porta, gerava uma nova possibilidade e concedia não apenas a si mesmo, mas a todos aqueles que o acompanhavam uma oportunidade evolutiva. Essa era a sua oferta de louvor ao Criador da vida. Era assim que ele agradecia os dons recebidos. Essa era a sua forma de reverenciar. Que ao escutar suas instruções, saibamos ouvi-las, com a mesma intenção com a qual ele as transmitia. Que tenhamos o coração no infinito, sem, no entanto, deixar de perceber nos detalhes de nossos dias a oportunidade de ir além, de trazer o sagrado para a matéria. Que cada escuta, assim como cada instante da vida, se transforme em serviço. Nosso maior tributo àquele que nos instruiu será viver o que ele ensinou. A intenção principal desta nossa reunião é nos ajudar a reconhecer que tipo de transição está havendo no planeta Terra e na humanidade que vive na sua superfície. Porque se nós não reconhecermos bem claramente que transição é essa e qual é o nosso novo papel aqui na Terra, durante essa transição e nos ciclos futuros que eventualmente a gente possa viver aqui, se a gente não compreender esta transição e se a gente não procurar vivê-la, os conflitos individuais e coletivos vão ficar mais agudos. A partir de agosto de 1988, o planeta Terra entrou na sua fase irreversível de transição. Então, até nós chegarmos neste momento, a humanidade e o planeta vinham sendo preparados para esta mudança. Então, todos os estudos, todos os ensinamentos, todos os trabalhos eram trabalhos preparatórios, no sentido das pessoas se alinharem com a própria alma, das pessoas harmonizarem os próprios corpos, não é? Das pessoas trabalharem o caráter. Isto tudo era o trabalho preparatório. E em todo o planeta houve um trabalho preparatório que atingiu todos os pontos do planeta. Um trabalho em diferentes formas. Não houve
nenhum canto do planeta aonde a mensagem de alinhamento com a alma, de harmonização dos corpos, não tivesse chegado. Por diferentes caminhos, diferentes vias, isto chegou a todos os lugares do planeta. Isto foi dito de todas as formas possíveis, de formas que desde as pessoas menos dotadas intelectualmente até os mais dotados pudessem receber esta mensagem. E nós vimos mesmo durante os últimos anos que esta mensagem foi espalhada pelo mundo de todas as formas. Inclusive a ciência, a psicologia, a religião, a filosofia, todos os campos da vida começaram a convidar o homem e a sugerir ao homem que ele fizesse o alinhamento com os níveis superiores, que ele harmonizasse a personalidade, concentrando a mente nos níveis superiores. Então, este preparatório foi feito de todas as formas. Então, a partir de agosto de 88, terminou esta fase. Esta fase preparatória terminou porque este foi o prazo estipulado pela lei cíclica cósmica para que todos os seres se definissem, todos os seres interiores, os seres internos, os espíritos, as almas, como vocês quiserem chamar. E quando toda a galáxia entrou nesta sua nova fase, que era uma situação irreversível, da qual não se tinha mais retorno, isto refletiu no planeta Terra. E dentro do nosso calendário, dentro do nosso tempo terrestre, isto aconteceu em agosto de 1988. Então, a partir deste momento, toda a galáxia entrou num outro movimento. Isto é, toda a galáxia caminha irreversivelmente para aquilo que nós chamamos de sutilização de toda a sua matéria. E isto acontece em todos os planos, em todos os níveis, não só nos níveis mais densos e mais concretos, mas isto vai acontecendo em todos os níveis. E a gente diz mesmo que em agosto de 88 começou um novo calendário solar. O que quer dizer um novo calendário solar? Quer dizer que começou um novo ciclo para todo o sistema solar. Um ciclo novo. Começou um novo movimento. E isto, naturalmente, reflete na Terra, porque a Terra está incluída em tudo isso. Então, a partir deste momento, em que tornou-se irreversível para toda a galáxia a nova direção, no momento em que se cumpriu o ciclo preparatório e se começou um novo ciclo, tudo estava decidido dentro de cada ser, no íntimo de cada ser. Então, o trabalho evolutivo em todo o planeta Terra mudou de plano, mudou de nível. Não é mais um trabalho de preparar as pessoas para uma mudança, porque as pessoas que tinham que aderir à mudança já aderiram, e os que não tinham não aderiram, e aí farão um outro caminho. Então nós já estamos em plena transição planetária e estamos vivendo já aqui no planeta Terra um fato que se chama lei da purificação. Então nós já entramos na lei da purificação.
Vocês estão vendo pelo número de terremotos que tem havido, e vocês têm visto pelo número de acidentes que tem acontecido, que a lei da purificação já está em ato no planeta. E esta lei da purificação tem a tendência e tem a tarefa de intensificar o seu trabalho daqui para os próximos anos. Antes de nós continuarmos esta reflexão, e antes de nós entrarmos nas fases de transição planetária que nós precisamos entender, nós precisamos ter bem claro o que significa a lei da purificação nesse sentido. Porque nos períodos preparatórios, se diziam às pessoas que as pessoas iam ser castigadas. E esta forma de explicar a purificação como um castigo é uma forma humana e terrestre de falar em purificação. E quando a Terra está mudando o seu nível de consciência, nós precisamos já falar em purificação de um ponto de vista mais amplo, mais elevado, mais cósmico, mais universal. Então, quando a gente diz que a lei de purificação entrou decididamente em ato, em ação, e que nós já estamos regidos pela lei de purificação, se isto for visto não de um ponto de vista humano e terrestre, mas de um ponto de vista espiritual, nós queremos dizer que a Terra entrou no seu processo de libertação. Então, purificação do ponto de vista espiritual não é castigo. Purificação do ponto de vista espiritual é libertação. Libertação do quê? Do que nós estamos sendo libertados? Nós estamos sendo libertados através de uma purificação universal daqueles obstáculos que não permitiam que a nossa essência espiritual se desenvolvesse. Isso está claro? Então, cada um de nós que estamos neste momento estagiando no planeta Terra ou cumprindo uma tarefa no planeta Terra, porque nenhum de nós é daqui. Nós estamos aqui cumprindo tarefas, pagando karma, ou estamos aqui cumprindo algum papel, mas ninguém é daqui. Então, se nós estamos aqui neste momento, sob a lei da purificação que já está em ato, quer dizer que a partir deste momento, a nossa essência espiritual, que até hoje esteve prisioneira das condições terrestres, e dos níveis humanos de consciência, porque nível humano de consciência em um indivíduo é uma coisa, e essência espiritual do indivíduo é outra coisa, são dois níveis diferentes. Então, com a lei da purificação em ato, a essência espiritual imortal em cada um começa a ser liberta. Começa a ser liberta dos obstáculos humanos e terrestres ao seu desenvolvimento, à sua expansão e ao seu crescimento. Então é isso que está havendo no planeta Terra. O que se passa dentro do íntimo de cada um durante a lei de purificação, cada um vai sentindo aos poucos. À medida que a lei de purificação vai sendo aplicada, cada um vai sentindo esta libertação de uma forma diferente. Uns começam a sentir um desinteresse total por tudo o que é a vida humana e material. Isto é uma forma de saber que a lei da purificação está agindo dentro dele, porque ele fica sendo liberto desses interesses para ter outros interesses, para ter outros atrativos, que são atrativos mais universais, onde todos os seres estão incluídos e não poucos seres. Então, uns estão sentindo um desinteresse crescente pela vida humana,
pela vida material e pela vida terrestre. Se isto for bem compreendido, o indivíduo não se separa da vida, o indivíduo não se torna um fugitivo da vida, se isto for bem compreendido. Ele compreende que esse desinteresse dele, que isto é a lei da purificação agindo nele, então ele canaliza todas as suas forças para um interesse maior, para um interesse mais amplo, para um campo mais amplo de interesse. E aí ele não fica um morto-vivo, e nem fica um desajustado, e nem fica um marginal, aquilo que está acontecendo, mas ele se torna uma pessoa útil, realmente útil, na fase de transformação da Terra. Então esse desinteresse pelas coisas humanas e pelas coisas terrestres, isto é um sintoma de que o indivíduo está sendo trabalhado pela lei de purificação. E ele então precisa compreender isso e ver que ele não está se desinteressando de coisas mortas e que ele não vai, por isso, ficar desinteressado de tudo. Ele vai apenas mudar o foco da consciência dele, das coisas efêmeras, das coisas mortas, como possam ser as coisas terrestres e as coisas humanas, que não têm mais vida, que não são mais energizadas nesta nova face do mundo, neste novo ciclo do mundo. Então ele vai canalizar o interesse dele destas coisas para outras, para coisas vivas, para coisas eternas e para coisas universais. Então aqueles que estão sentindo esta espécie de frieza diante de tudo aquilo que antes os emocionava, estas são pessoas que não estão doentes, como se possa pensar. Estas são pessoas que estão sendo purificadas. E elas então precisam compreender bem isto, que é para elas poderem se organizar para as novas fases que vão começar dentro do ser delas, nos seus mundos subjetivos. Porque se esta pessoa insistir, se esta pessoa continuar, se essa pessoa resistir a esta purificação e ela continuar a forçar a sua atenção e a sua energia a ficar toda absorvida pelas coisas humanas, pelas coisas materiais e pelas coisas terrestres, e aí sim ela vai entrar em uma fase que se pode chamar de frustração. Mas a frustração de hoje não é a mesma de antes. Antes desta fase da Terra, nós chamávamos de frustração o indivíduo não poder realizar aquilo que ele queria. Isto era frustração. Mas isto hoje já não consta da consciência do homem novo. Porque o homem novo não pensa mais fazer o que ele quer. O homem novo está sintonizado em fazer uma vontade superior. Portanto, frustração para ele tem outro sentido. E nós precisamos também atualizar esta palavra no nosso trabalho. Frustração hoje é o seguinte: quando o indivíduo já foi tocado pela lei de purificação, se ele insiste nos seus interesses antigos, ele frustra o crescimento do seu ser interior, porque o seu ser interior não tem mais nada a ver com aquilo que ele fez até hoje. O ser interior não tem mais nada a ver com aqueles que foram os interesses humanos, terrestres e psicológicos do homem até este momento de transição da Terra. O ser interior já está em outra perspectiva. O ser interior já está visualizando uma meta mais alta. E se o homem que foi tocado pela purificação insiste no processo antigo, isto é a frustração. Esta é a frustração de hoje. Então veja, se vocês começaram a sentir um desinteresse, um distanciamento e um desapego
por tudo aquilo que antes fazia vocês sofrerem na carne viva, isto quer dizer que vocês foram tocados pela lei de purificação e que a energia superior está tomando conta de vocês para levar todo o ser para uma nova fase de vida, para um novo movimento da lei de evolução. E isto precisa ser reconhecido, senão vocês ficarão frustrados. Esqueçam o conceito que vocês tinham de frustração, porque em certos casos, para que vocês cresçam, é preciso mesmo que o ego humano fique frustrado. E a frustração do pequeno ego faz parte da purificação superior, faz parte do trabalho da lei de purificação que está agindo sobre todo o universo neste momento. Então vocês podem, se quiserem, ter uma visão completamente diferente dos fatos da vida de vocês. Enquanto vocês estavam na fase preparatória, enquanto a vida era uma preparação para a nova fase da Terra, toda a vida de vocês estava dentro da lei material. E dentro da lei material, vencia o mais forte. Vencia aquele que sabia lutar melhor. Ou vencia aquele que sabia tapear melhor o outro. Isto era a lei material, na qual o planeta estava fechado, porque o planeta não tinha ainda esta abertura que tem agora e que está começando a manifestar. Agora nós estamos entrando em outra espécie de lei. Nós estamos saindo das leis materiais para entrarmos nas leis imateriais, para entrarmos nas leis da antimatéria. Em outras palavras, o planeta está saindo das leis físicas para entrar na lei suprafísica. E toda a humanidade que está neste planeta está vivendo a mesma transição. Então, todas aquelas leis, todos aqueles padrões, todas aquelas regras que vocês usaram até hoje na sua vida humana e na sua vida terrestre, isto não é mais energizado pela energia superior. Tudo entrou num outro ritmo e o que está sendo ajudado, energizado e o que está sendo impulsionado é o conhecimento da lei suprafísica, o conhecimento da lei imaterial e o conhecimento da vida imaterial, da vida sutil, da vida interior, da vida subjetiva. Vocês hoje estão sendo ajudados pelo movimento universal a verem as coisas por dentro e não continuarem a ver as coisas por fora. Perceberam a diferença? Então, até há muito pouco tempo, nós procurávamos uma sala para trabalhar pensando no nosso conforto. Hoje, nós não procuramos uma sala para trabalhar pensando no nosso conforto. Nós estamos procurando o desenvolvimento da consciência. Isto é a nossa busca, não uma sala. Nós estamos procurando o desenvolvimento da consciência. E como consequência do desenvolvimento da consciência, nós vamos chegar numa sala adequada. Vocês perceberam qual é a mudança da atitude? Então terminou esta fase da vida no planeta Terra, em que vocês saíam procurando coisas, em que vocês saíam procurando pessoas, em que vocês saíam procurando bens, em que vocês saíam procurando coisas para fazer ou coisas para ter. Isto terminou. Isto não é mais ajudado pela energia. Hoje cada um está na vida procurando ser aquilo que é dentro, ser aquilo que é no fundo. E à medida que ele for sendo, ele vai atraindo as coisas, ele vai atraindo as circunstâncias. Então não é mais o caso de lutar por nenhuma circunstância. Não é mais o caso de lutar por nenhuma coisa terrestre.
É o caso de se abrir para o desenvolvimento da consciência. E à medida que a consciência for desenvolvendo, tudo aquilo que vocês necessitam realmente vai chegar até vocês. Não o que vocês querem, o que vocês realmente necessitam. E se vocês precisarem de realização, vocês vão ter realização do ego. Se vocês precisarem de frustração do ego, vocês vão ter frustração do ego. Vocês vão ter o que vocês precisarem para o crescimento da consciência. Então, nesta nova fase da Terra, não se trata de buscar nada externo. Porque tudo aquilo que é externo chega atraído pelo seu próprio estado interior. Então nós entramos em uma administração completamente diferente da vida. E vocês estão convidados a refletirem sobre este ponto para não ficarem frustrados. Só que aqui é uma frustração que nenhum tratamento terapêutico pode resolver. A outra pode. A outra frustração psicológica resolve até com medicamento. Mas este tipo de frustração espiritual não resolve com nenhuma coisa da Terra, a não ser com a mudança de atitude. E essa mudança de atitude é não sair mais atrás de nada material, de nada humano, de nada terrestre, porque isto não significa nada mais para o ser interior de vocês, que já está num outro rumo, que visualizou uma outra meta e que está indo para uma outra direção que até há pouco tempo ele não tinha ainda decidido. Então, veja se vocês fazem a ponte com este movimento interno e profundo que já aconteceu dentro de vocês, e se vocês conseguem ficar conscientes da sua verdadeira meta. Eu estou dizendo isso desta forma categórica porque quem não está nesta nova dispensação, hoje, possivelmente nem chega a escutar isto. Porque em um balanço que foi dado em todo o planeta Terra, em agosto de 1988, resultou que apenas 10% da humanidade terrestre tornou-se resgatável e 90% é imprestável para a nova fase da Terra. E isto é uma informação que nós temos que ter. Todas as profecias feitas antes, inclusive profecias autênticas, que diziam que estava profetizado que a terça parte da humanidade se perderia, estas profecias não puderam se cumprir. E aconteceu uma outra coisa, 90% se perdeu e 10% é resgatável. Então aí vocês veem que as profecias são reais, mas elas dependem do nosso comportamento, elas dependem das nossas decisões. Então aquilo que era 2/3 da humanidade que seria aproveitável, transformou-se em 10% resgatável. E todo o resto vai ser transferido para outros esquemas planetários primitivos, ou para outros níveis de consciência que estão aquém do nível de consciência terrestre já determinado. Então vocês veem que quando estas coisas são conhecidas, toda a nossa atitude diante da vida muda. Porque agora não é mais o caso de doutrinar ninguém, e nem de querer convencer ninguém de uma coisa, porque tudo já está decidido dentro dele. Agora cada um tem que assumir a própria decisão, tem que assumir a decisão que já tomou. Tem que assumir a decisão que já tomou e entrar na nova vida, e entrar na nova fase da Terra.
que antes que possa se manifestar bem concretamente na vida da superfície, ela terá que passar por um processo de purificação em todos os planos, principalmente no plano físico, porque o plano físico está completamente comprometido com a contaminação. Então nós sabemos que, embora nós já tenhamos feito a nossa escolha internamente, e nós já sabendo que nós estamos em outros níveis de consciência, vivendo a nova vida e a nova dispensação, nós sabemos também que nós, fisicamente, estamos encarnados na superfície de um planeta que está começando a entrar na sua fase de purificação física também. Então, aqueles que são lúcidos e aqueles que perceberam onde estão, aqueles que já conseguiram captar o que está realmente acontecendo, sabem muito bem onde eles estão internamente. E sabem também muito bem onde eles estão fisicamente. Então vocês sabem que neste momento vocês estão dentro de uma clareza espiritual que nem sempre o cérebro físico pode compreender, pode captar. Isto é uma coisa irreversível. Vocês já estão dentro desta clareza internamente. Mas vocês estão vivendo encarnados em um planeta físico caótico, em estado de caos. Então, nós temos que aprender a viver nesta situação por mais um pouco. Então, veja que mudou o tom do trabalho. Porque agora nós temos que ver onde nós estamos, porque já estamos em plena situação de purificação. Não tem mais nada a ser preparado em cada um de vocês. O preparo que vocês precisavam para chegar aqui, vocês já tiveram. Agora vocês têm que viver harmoniosamente esta situação, que é uma situação de vocês internamente saberem onde estão. Vocês estão em um nível de clareza, em um nível de visão. Vocês estão em um nível de vida superior, como eu superiores e como mônadas, como essências espirituais, e vocês estão encarnados em um planeta físico cuja superfície está entrando aceleradamente no estado de caos aparente. Porque assim como vocês internamente não estão no caos, vocês internamente estão coligados com uma série de leis universais e cósmicas, através das mônadas de vocês, através dos eu superiores e através da essência divina e cósmica dentro de cada um. Então vocês sabem aonde estão. Este é o verdadeiro lugar de vocês. E nós estamos precisando, nós estamos necessitados de nos tornar úteis a um plano divino. E a nossa principal necessidade é nós não darmos mais ênfase aos nossos planos pessoais. Isto é uma grande necessidade que nós temos hoje. Aqueles que continuam a colocar os próprios planos pessoais acima de um plano evolutivo divino universal, esses estão frustrando a sua essência espiritual, interna e divina de uma maneira hoje muito forte. Porque a essência espiritual dentro de cada um de vocês já transcendeu esta fase de ficar no planeta Terra vivendo experiências em função do ego humano. A essência de cada um já transcendeu esta fase. Então, embora vocês todos tenham, como é inevitável aqui neste planeta de superfície, embora vocês todos tenham esquemas pessoais a viver, vocês têm que definitivamente seguir aquela lei material que vocês conhecem há 2000 anos. A lei dizia: fiquem no mundo sem ser do mundo. É isto aqui.
Isto é, todos nós podemos ter os seus esquemas pessoais porque estamos encarnados dentro de um ego humano, mas esses esquemas são como uma cena de teatro. Nós estamos neste momento saindo da lei evolutiva nos seus aspectos materiais. E estamos entrando na lei evolutiva nos seus aspectos imateriais, nos seus aspectos suprafísicos. E é claro então que se trata de uma qualidade de vida e não de uma quantidade de coisas. Não se trata de vocês fazerem coisas durante 24 horas. Se tratam de vocês fazerem as coisas que vocês têm que fazer com qualidade evolutiva, com qualidade espiritual. Isto é que é o ponto. Então, aqueles que dentro da lei material têm pouco tempo para servir, o pouco tempo que tenham dentro da lei material deve ser usado dentro da lei imaterial. Tudo tem que ser visto dentro da lei imaterial. Até a comida que vocês comem, que não é só um fato físico. Até a energia monetária que passa pela mão de vocês, que não é só um fato físico. Até os seres de carne, ossos, sangue, nervos que vocês têm na frente, que não é só um fato físico. Vocês têm que estar diante desses fatos que são também físicos, de uma outra forma, vendo a dimensão suprafísica, a começar por vocês. Então, se vocês disserem, eu sou um problema, vocês estão limitados à dimensão física, vocês estão limitados à lei material. Se vocês deixarem esse problema correr paralelo, e se vocês disserem, eu não sou o problema, porque a minha essência divina interior não tem problema, neste momento vocês já entram numa outra lei. E a vida de vocês começa a acontecer de uma outra forma. A vida de vocês começa a tomar um outro ritmo. Começa inclusive a tomar um outro aspecto externo. E aí entra um ponto que é necessário reconhecer. É o ponto do desapego. Porque se toda a lei planetária e se toda a intenção da essência divina de vocês é levá-los para os planos imateriais, é claro que vocês precisam se desapegar dos planos materiais. Porque se vocês não se desapegarem dos planos materiais, vocês não podem fazer a transição conscientemente. A transição fica sendo feita só no mundo interior, então aqui fora vocês ficam vivendo um conflito que não é agradável. Diz uma lei imaterial que para vocês entrarem em um plano superior, vocês têm que renunciar ao plano imediatamente inferior. Se vocês não renunciarem, vocês não entram no superior. Então está tudo aqui. E isto é uma coisa interna. Para vocês poderem entrar em um nível suprafísico, vocês precisam soltar internamente aquilo que é físico. Internamente. Porque externamente nós temos que estar dentro das leis físicas também. Mas depende de como nós estamos. De qual é a nossa atitude dentro dessas leis físicas. Porque se nós, neste momento do mundo, vivermos só as leis físicas, realmente a vida se torna insuportável. Então é preciso uma atitude interna de desapego, de desprendimento por tudo o que é físico. Porque aí aquilo que é suprafísico começa a ficar claro, vai ficando claro. E quando o suprafísico começa a ficar claro, e vocês começam a assumir o suprafísico, e isto começa a descer para a vida de vocês,
Nenhuma circunstância externa poderá mais tocar o equilíbrio de vocês. Nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhum fato, nada poderá desequilibrar vocês, poderá desarmonizar vocês. Mas aí é preciso uma atitude interna de desapego por tudo aquilo que é aparente, físico, material e terrestre, e precisa uma disposição e uma abertura para servir, para ser útil, para dar, para ser o que se é dentro, e isto é um trabalho interior. Isto é um trabalho invisível, é um trabalho secreto, que muitas pessoas precisam de cuidar dele com mais atenção do que outras. E aí cada um se regula. Alguns já vêm com isto pronto, de ciclos passados ou de encarnações anteriores, e se sentem dentro desta atitude muito naturalmente, sem fazer grandes esforços. E outros que trabalharam menos isto no passado, então que tem que trabalhar um pouco mais agora. Agora, isto é um trabalho que acontece na gente quando a gente tem intenção de fazê-lo. Basta só a intenção e basta só manter a aspiração. O trabalho se faz por si. Então vocês não precisam se preocupar. Vocês não têm a menor necessidade de se preocuparem com isso. Porque isso está sendo conduzido por uma inteligência suprema, por uma inteligência cósmica. Nós só precisamos nos abrir, dizer sim e internamente renunciar, abrir mão de tudo o que é conhecido. Tudo. Porque tudo o que é conhecido está entrando na lei de purificação. Tudo que vocês conhecem, tudo aquilo que é a experiência de vocês anterior, está tudo entrando na lei de purificação. Não vai mais ficar como é. Então vocês internamente entregam tudo o que vocês conhecem. Porque a esta altura é preciso optar. Ficar com o conhecido ou entrar no desconhecido, ou passar a viver o desconhecido, passar a viver o que a gente nunca viveu. E como é que vocês podem entrar no desconhecido se vocês estão apegados a situações conhecidas? É impossível. Impossível porque cada um tem um espaço em si mesmo. Ou abre o espaço, ou o novo não pode entrar.